Bom, então dando prosseguimento aqui, vou fazer algumas modificações aqui, vamos deixar um pouquinho mais bonita a nossa página. Primeiramente, vamos inverter essas cores aqui, ó. Quero inverter a cor da tag P, vou trocar isso aqui, vou colocar em branco, right, ok, e eu vou trocar o H1 por essa cor aqui que estava, FF7F50. Ok, e agora eu vou ensinar vocês um efeito que deixa as suas fontes mais bonitas. É o efeito de shadow, o efeito de sombra. Vamos inserir uma sombra aqui nesse texto. Vamos começar com o H1 aqui, ó. Eu vou colocar a propriedade text shadow. E aí eu vou colocar os seguintes valores. 1 pixel, pode ser 1 pixel, e eu vou colocar 1. 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vamos lá, vou explicar para vocês o que é isso. A diferença é mínima, vocês perceberam? Olha só. Como é que estava antes? Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos aumentar a tela aqui, Ctrl mais para vocês verem. Olha só como é que tá, ó. Preste atenção no bem-vindo. E eu vou voltar aqui e vou salvar isso. Olha o que acontece. Ele deu uma pequena sombra aqui, ó. Isso deixa bem mais visual. Então eu vou explicar para vocês o que é isso. O primeiro valor é o valor de margem horizontal da minha sombra. Então isso está empurrando a minha sombra em 1 pixel para a direita. Vou aumentar aqui para vocês verem, 10, como é que fica exagerado, olha. Então, essa é a distância para a direita, ok? O outro valor é a distância vertical. Então, ele empurra a minha sombra para baixo. Então, eu coloco 1 pixel, que é um valor bem baixo. O segundo valor é o valor de... terceiro valor, perdão, é o valor de blur, que é o quanto dispersa minha sombra tá. Então, se eu coloco um valor bem alto aqui, ele deixa minha sombra bem dispersa. Eu coloco geralmente 1 pixel. O quarto valor é a cor da minha sombra. A gente costuma usar 6 valores de 1 aqui, ó. Por que esse valor? É um cinza um pouquinho mais escuro, é quase preto, mas é um valor de cinza. Então isso dá um pequeno detalhe no seu texto, dá uma pequena diferença que melhora um pouquinho a visualização do seu texto, ok? Eu vou copiar essa propriedade aqui e vou colar na tag P também. Olha só, deu uma pequena diferença. Vou aproveitar e vou colocar isso no rodapé também, eu gosto muito dessa propriedade. Aqui, ó, no rodapé fica um pouquinho exagerado, tá vendo que o rodapé tá branco, tá preto o texto, então não dá um efeito tão legal assim no rodapé. Então eu vou remover do rodapé. A não ser que a gente diminua o tamanho. Font size, vou botar aqui um tamanho de 12 pixels. Ok? Então, é assim que a gente insere sombra. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, uma propriedade bem legal, que é uma propriedade que dá um efeito alfa na minha... O que é o efeito alfa? É uma espécie de transparência. Então eu vou criar uma nova classe aqui embaixo, ó. Vou chamar essa classe de efeito. O que eu vou fazer nessa classe? Primeiro, eu vou aplicar um background color. Background color. E aí, olha que interessante, eu vou usar a propriedade RGBA. O que essa propriedade faz? Primeiro valor, vou aplicar para ela 4 parâmetros. Primeiro parâmetro é a cor vermelha, eu quero 0. Segundo, 0 também. Segundo é a cor verde, 0. Terceiro, a cor azul, 0 também. E aí eu vou definir a minha transparência, 0.5. Tá, vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou aplicar isso no texto para vocês verem o que vai ser, ó, o que vai acontecer. Eu já tinha criado antes, perdão. Então aqui, ó, debaixo da minha div principal, vou criar uma nova div e vou aplicar a class efeito. Olha só que legal. Lembrando que eu tenho que indentar o meu código, bonitinho. Indentar, pressiono Tab, ok? Vou fechar minha div aqui. Vamos conferir se está tudo fechado. Essa aqui abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Essa aqui abriu aqui, fechou aqui. Ok? Então vamos ver como é que ficou? Olha que legal. Ele dá uma espécie de background em preto que é meio transparente. Então isso é um efeito bem interessante se colocar na nossa página.
Então vocês podem testar à vontade. Ó. A gente pode adicionar um padding aqui para melhorar. Padding, sei lá, padding de 100 pixels no topo. Ok? 100 pixels no topo. 0 na esquerda, 0 mais 100 pixels embaixo e 0 na direita. Ok? Olha como é que fica. A gente pode diminuir o padding aqui, dessa parte aqui de cima. Vocês podem testar os efeitos usando o modo inspecionar. Vamos diminuir esse efeito aqui, esse padding aqui. Aqui o padding está 100, vamos botar 50 pixels. Aí vocês testam nessa funcionalidade. Ó. Fica interessante. Então vocês podem ir testando aí, verificando. Ó, tá 100, o principal vou baixar esse aqui para 80. E o efeito, eu vou diminuir o padding aqui para, em vez de 100, vou colocar 80 também. E 80 também. Olha como é que fica. Então, esse efeito é bem interessante. Na próxima aula, vamos aprender a criar um menu para a nossa página.